Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre os possíveis finais para a história de Shingeki no Kyojin. Tá faltando apenas um capítulo para o mangá acabar. E eu sei que você e muitas outras pessoas estão se perguntando como que essa história vai acabar. E eu sei que muitas pessoas têm teorias e tal. E eu também tenho as minhas teorias, nem sempre elas fazem tanto sentido. Para poder se concretizar vai precisar da ajuda do Isayama. Mas eu postei lá no Facebook, no meu Instagram, nos grupos do WhatsApp e tal, e acabei juntando algumas opiniões de algumas pessoas sobre possíveis finais. E eu vou estar comentando agora aqui no vídeo. E se você já tiver a sua opinião, comenta aí embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E aquelas coisinhas básicas, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado, me segue lá no meu Instagram, @nandegeek. Tem duas formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição. O primeiro final que eu vou trazer aqui pra vocês é a questão do loop temporal. Eu sei que esse é o final mais cogitado aí para o fim de Shingeki no Kyojin, eu sei que nem sempre agrada muitas pessoas. O Eren acorda lá debaixo da árvore após ele receber as memórias de tudo o que aconteceu. Então, aquele longo sonho que ele teve é ele recebendo as memórias. Mas como isso aconteceria? Por exemplo, a Mikasa matou o Eren e o Eren ele se sentiu, nossa, incompleto. O plano dele que ele tinha em mente não deu certo porque a Mikasa o interrompeu. Então, ele manda as memórias dele pro Eren pequeno para que ele tivesse a chance de fazer tudo de novo. Ou talvez, né, o Eren, ele tava lá nos caminhos, andando pelas memórias junto com o Zeke, e naquele momento que ele tava lá, ele poderia ter influenciado o passado lá naquela hora, porque ele já sabia do resultado lá na frente. Porque a gente tem que lembrar que ele viu as memórias quando ele beijou a mão da história, que as memórias de forma mais específica a gente ainda não sabe. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre paradoxos temporais, loop temporal, que se encaixa na história de Shingeki no Kyojin. Vou deixar o link aqui em cima do card, aqui embaixo na descrição e fixado nos comentários. Tá? Um outro final também que está sendo cogitado aí após aquele sonho que a Mikasa teve é aquela coisa de outra realidade. Eu espero de verdade que não seja isso. E vamos supor que são duas realidades, né? A realidade do Eren, onde tudo tá acontecendo, e uma outra realidade que é aquele sonho da Mikasa. Na realidade lá do sonho da Mikasa e tal, o Eren ele abriu mão da guerra para poder ficar com a Mikasa. E deu tudo errado, porque todo mundo vai morrer. E no caso, a realidade onde as coisas estão acontecendo agora no mangá é a realidade que tá certa, que tem que ser desse jeito mesmo, ou ao contrário, vice-versa. Ah, não deu certo numa realidade? Vamos tentar na outra realidade. Por favor, não seja isso. E pode ser a síndrome de Crepúsculo, né? Sabe, Amanhecer parte 2. E tudo isso que aconteceu, né, sobre essa guerra, sobre todo mundo ter virado titã, foi apenas uma ilusão, né? E que o Eren tá segurando, beijando a mão da história até agora. Que o que ele viu quando ele beijou a mão da história é o que tá acontecendo. Então foi tudo uma ilusão. Que se ele continuasse seguindo em frente, né, ou tapaqueando por aí, o resultado seria esse. Eu também espero que não seja uma ilusão e eu acho que também não é uma ilusão, mas se fosse, por exemplo, entre ilusão e realidade paralela, eu acho que eu preferia a ilusão. Ele beijou a mão da história e o que ele viu no momento em que ele beijou a mão da história é o que tá acontecendo agora no mangá, por causa das decisões que ele tomou. Então ele tem que tomar outra decisão e a chance de fazer as coisas totalmente diferentes. Também pode ser a síndrome de Pain, né? Naruto. Por exemplo, todo mundo morreu, tudo isso aconteceu, o Mikasa foi lá e matou ele, o Eren permanece morto. Não teve discurso no Jutsu ainda na história, isso é um show. Então o Armin ele pode conversar com a Ymir da mesma forma em que a Mikasa, sei lá, outras pessoas podem conversar com o Ymir. Ou, por exemplo, o Eren morreu e o Titã da Coordenada, sei lá, passou pro bebê da história, ou foi de alguma forma assim, sei lá, esquisita parar na história, não sei. E aí alguém dá a ordem pra ela de que ela tem que desfazer tudo o que ela fez, ou simplesmente dá uma crise de consciência nela e ela pensa, eu queria minha vingança, mas realmente isso aqui saiu do limite, não funcionou do jeito que eu queria. Então ela estrala os dedos e todo mundo ressuscita de novo e ela desfaz aquela questão dos Eldianos poderem se tornar titãs. E no caso seria a síndrome de Pain, porque caso você não saiba, lá em Naruto, após o discurso no jutsu do Naruto com o Pain ressuscitou todo mundo. Não deu pra ressuscitar o Jiraiya, porque o Jiraiya já tinha morrido há algum tempo, né? Mas claro, isso tudo é só palpite, mas o que vocês acham? Será que é possível ou não? Eu também espero que não. Uma outra possibilidade também é a síndrome do Neji. Mais uma vez falando de Naruto.
A questão da Mikasa ter matado o Eren porque a liberdade que o Eren queria, a liberdade que o Eren precisava pro Eren ser livre era a morte. Bom, a Mikasa ela não queria matar o Eren, obviamente, mas ela percebeu que ou ela matava o Eren pra poder libertar ele dessa vontade que ele tem de continuar taqueando, dele continuar seguindo em frente. E aí ela resolve libertar ele desse destino e tal. Como o Erwin Smith falou muito tempo atrás que todo mundo é escravo de alguma coisa, o Eren ele é escravo da liberdade. Tá todo mundo sabendo disso. Então a Mikasa resolveu libertar o Eren, matando ele. Isso já aconteceu, né? Só que tem que ter um sentido por trás. Mas a gente se pergunta como é que vai ficar as coisas depois disso, né? Porque tem muita coisa aí que deu errado, né? Mas enfim, é só um palpite jogado solto aí. Tinha muitas pessoas falando sobre a síndrome de Lelouch também, que era aquela questão dele fazer tudo de ruim para que o mundo se unisse e lutasse contra ele. Até que aconteceu, só que a maioria das pessoas viraram titã. Então eu acho que já não faz tanto sentido essa síndrome de Lelouch, então, portanto, ela está descartada. E também muitas pessoas falavam sobre o final ser parecido com Devilman, mas eu acho que não. Apesar de que o Eren ele seguiu em frente, e aí acabou que ele destruiu todo mundo e agora ele não tem ninguém mais pra poder ficar do lado dele. Só que pra isso acontecer e dar mais sentido, ele teria que ficar vivo, né, pra poder refletir em todas as coisas ruins que ele fez e sentir o gosto amargo na boca de dele tá achando que tava fazendo certo e no final tá fazendo tudo errado. Então eu acho que também não se encaixa. Uma outra coisa também que eu acho que também pode ser possível, essa é uma opinião minha, por exemplo, o Eren ele destruía o mundo simultaneamente, né? E a gente sabe que o local mais avançado, né, que tinha pra poder impedir os titãs era lá em Marley, se eu não me engano. E aí os titãs destruíram aquilo lá. Então significa que o resto do mundo não tem capacidade pra poder lidar com a Ilha de Parados. Então vamos supor que o Eren ele foi destruindo o mundo e aí agora, a partir do momento que o estrondo parou, ele já matou milhares de pessoas, destruiu, andou por milhares de quilômetros. Então acaba que a Ilha de Parados fica totalmente isolada. Então o resto das pessoas que ficaram ali na Ilha de Parados, elas vão poder viver pelo menos mais uns 50 anos em paz. Ou o mundo fica, digamos, traumatizado, com medo de se aproximar perto do pessoal de Parados, porque sabe que se eles se aproximarem, eles irão morrer. Eu não sei, mas essa é mais uma opinião minha, mas pra isso acontecer, tipo, o Simon tem que mexer uns pauzinhos. Uma outra coisa também que pode acontecer é depois que o Eren morreu e tal, a Ymir, ela caia na real de tudo que ela fez e ela perceba que ela passou das contas e que agora ela se vingou do mundo, ela se vingou, matou milhares de pessoas que odiavam elas, inclusive pessoas inocentes, de qualquer forma. E aí ela se contenta com a situação que tá e resolve simplesmente sumir, viver em paz, descansar e tal. E aí ela vai e desfaz essa coisa do poder do Titãs nos Eldianos e ela vai viver em paz, ou ela morre, ou ela reencarna no filho da história, não sei. Depende do contexto, porque o que ela queria era conexões com outras pessoas. E ela criou uma conexão forte com Eren, e essa conexão levou aonde tudo isso aconteceu, que eu acho que já foi extremo demais. E aí ela estrala o dedo e, tipo, aquelas pessoas que viraram titãs não tem volta mais, então vai ser como se fosse um final meio amargo, mas as outras pessoas que sobreviveram terão a chance de viver o resto da sua vida em paz. E claro que também tem aquela possibilidade de tudo isso ser apenas um sonho do Eren, não é uma ilusão, nenhuma outra realidade, nenhum loop temporal, simplesmente um sonho, o sonho mais longo da vida dele. Também espero que não seja isso. É a hipótese aí que muitas pessoas não gostam, que o Eren estava sendo controlado pela Ymir desde pequeno, que todas as ações, tudo que ele fez foi influenciado pela Ymir, ou só que depois que ele encontrou a Ymir lá nos caminhos, a partir daí todas as decisões que ele tomou foi sendo influenciado, sendo manipulado e controlado, e com isso acabou tendo toda essa ruína do mundo, e aí de certa forma ele vai ser meio que inocente porque ele foi manipulado, né? O Eren, ele volta atrás, ele se arrepende de tudo que ele fez, e aí no momento que ele tá morrendo, porque ele era tipo quase onisciente, sabia de todas as coisas, ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa, e aí ele mandou aquela visão, aquele sonho, sei lá, conversou com a Mikasa mentalmente, falou pra ela através da mente que ele tava na boca do Titã e que ele merecia a morte. E aí ela vai lá e mata ele. E aí ele também fala pra Mikasa como lidar com a Ymir e fala algumas outras informações. Ou talvez faz, como eu falei lá no começo do vídeo, a questão do loop temporal. Ele viu que tudo que ele fez foi uma droga.
E aí ele pega, nos últimos momentos de vida dele lá, ele acaba mandando as memórias dele para o Eren, pequenininho debaixo da árvore, na tentativa de que esse Eren faça as coisas totalmente diferentes do que ele fez. Assim criando um paradoxo de Bootstrap, ou não, né? Não sei. Ou o Eren é derrotado só. Mikasa matou Eren e pronto, acabou. A Ymir acabou perdendo a ligação que ela tinha com o mundo humano e ela volta pro mundo dos caminhos. 3 titãs tem no corpo do Eren, vai cada um pra um bebê eu te amo. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas a gente espera que isso aconteça, a gente não espera e a gente também não quer que isso aconteça. Isso aqui são comentários que eu recebi das pessoas lá no Facebook, no Instagram e tal, e alguns assim, muito sem pé, sem cabeça, porque são só opiniões. Para essas coisas acontecerem, o Isayama, ele tem que querer que essas coisas aconteçam, mas se ele quiser, alguma dessas opções aí pode acontecer. E você acha que vai acontecer ou não? O que você acha? O que eu quero pro final de Shingeki no Kyojin? Eu espero que não seja síndrome de Pen, nem síndrome de Neji. Eu quero que o Jean e os outros que foram transformados naquele momento voltem ao normal e que não sejam titãs, que o Jean case com a Mikasa e que a Mikasa seja muito feliz e que aquele neném lá na última página que alguém tá segurando, é o Jean segurando o neném dele, que por coincidência ele colocou o nome do neném dele com a Mikasa de Eren, virando pra ele falando, você está livre. Ou seja, o Eren da outra vida, o Eren que era amigo dele, não conseguiu ser livre, mas por causa de tudo que o Eren fez, seja lá se vai resultar em coisa boa ou não, que eu duvido muito, aquela criança que ele tá segurando, que é Eren, em homenagem ao Eren, é livre. Ridículo? Pode ser ridículo. Eu também quero que esse problema, vamos dizer que é um problema, né? Não vou dizer que é uma bênção, dos súditos de mim poderem virar titãs, termine. Isayama, por mim, ele pode fazer o que ele quiser com a história de Shingeki no Kyojin, ele resolvendo essas duas questões. Se ele fizer qualquer coisa, eu vou tentar entender. Não significa que eu vou aceitar, porque quem acompanha o canal sabe que nos 2 últimos capítulos eu fiquei pé da vida com ele. Mas eu vou respirar fundo, vou engolir muita coisa, mas eu tento aceitar, né? E eu vou voltar com um outro vídeo aqui falando sobre perguntas que precisam ser respondidas em Shingeki no Kyojin. E se você tiver alguma, comente embaixo que ela pode aparecer no meu próximo vídeo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Ativa o sininho pra sempre que eu passar um vídeo novo você ser notificado. Me segue no meu Instagram, @nandageek. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.